Bom, agora eu quero falar com vocês de um assunto pelo qual eu fiquei fascinado, porque um dia desses li no Facebook um artigo muito fundamentado com uma dimensão que geralmente não encontramos na internet. Na internet tem sempre aqueles textos rápidos. Esse não, era um artigo de fundo, empenhado, com muitos argumentos, a respeito do debate em volta do chamado Parque Minhocão. E como o urbanismo, pelo menos no meu entender, é uma questão cultural, eu quis convidar o consultor em política urbana Gabriel Hostey, que é o autor do artigo, para nos falar desse tema, dessa questão que envolve tantos paulistanos. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, bom dia, Fábio. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Prazer ter você aqui. Gabriel, eu li o teu artigo, você defende que a melhor solução urbana para aquele espaço é a demolição do Minhocão e não a construção de um parque elevado. Você pode sinteticamente nos dizer por quê? Claro. Na verdade, o termo que eu acho mais adequado não é nem demolição, é desmonte, porque o Minhocão ele foi construído em vigas, que são estruturas pré-moldadas, que podem ser desmontadas. Então ele não geraria nenhum problema de resíduos. Todo esse material poderia ser reutilizado, ou por venda em leilões públicos, ou reutilizado em outras obras da prefeitura. Muita gente compara com o High Line em Nova York, por exemplo, mas o High Line ele passa no meio dos quarteirões. Aqui não. O Minhocão ele é um viaduto que foi construído em cima do espaço público, simplesmente. E são muitos os problemas que ele provoca. Ele torna a área sombria, porque ele barra a luz na parte de baixo. Isso é uma coisa muito nítida quando você passa por lá. Mas tem duas questões que acho que são ainda mais importantes do que essa, que são a poluição sonora e a poluição do ar. Porque ele acaba funcionando como uma espécie de tampão. Os carros embaixo ficam soltando os gases que não se dispersam naturalmente como em qualquer outro lugar da cidade. O Minhocão ele cria um efeito, uma espécie de uma câmara, uma estufa, que faz com que o ar não se disperse. E por isso os índices de poluição lá chegam a ser 3 a 4 vezes mais altos do que o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. E comparando com a média da cidade, mesmo no horário em que ele está fechado para veículos, no horário que tem menos poluição do ar, isso é um estudo da USP, que também está disponível na internet, no horário que tem menos poluição é 60% acima da média da cidade de São Paulo. E o parque elevado não resolveria esse problema de forma alguma? Não, de jeito nenhum, porque o problema é embaixo. Inclusive, ele pode até agravar a situação. Porque com a retirada do trânsito da parte de cima, do elevado, a tendência é que aumente um pouco o trânsito na parte de baixo. Então, o trânsito na parte de baixo aumentaria um pouco, só que a estrutura continuaria ali, potencializando a poluição. Tem determinadas estruturas que não tem como arrumar, porque elas são erradas de origem. Eu gosto de citar como exemplo a Praça Roosevelt, que ela antes tinha um pentágono, você se lembra? Que ela tinha Sim. Um pentágono, uma estrutura, ela era um ambiente que não era convidativo. A Praça Roosevelt, depois que passou pela reforma, que terminou em 2012, ela ganhou outros ares. Ela agora é, de fato, apropriada pela população. Sim, a Praça Roosevelt anterior é um projeto totalmente fracassado. Sim, e não seria possível, não tem o que se fazer quando uma estrutura ela tem um partido errado, ela parte de uma premissa errada. O Minhocão ele foi feito com total desprezo pelo espaço público. E foi feito, eu gosto sempre de ressaltar isso, no que era a principal avenida da cidade. Aliás, sobre isso, deixa eu ver se eu entendi. Então, a diferença entre o Minhocão e a High Line, que é tomada como modelo norte-americano, né, sempre imitado, é que a High Line passa através dos quarteirões. O Minhocão está implantado em cima de uma avenida. É completamente diferente. Exatamente. Não tem como comparar o impacto que tem na região.
O Highline não atrapalha em nada. Quando você anda na rua, na via paralela, você não enxerga o Highline, você só vê passando nas perpendiculares. Outra pergunta que eu quero te fazer, Gabriel Roster, é sobre o que seria aquele espaço sem o Minhocão. Porque você, no teu artigo, citou uma sequência de praças que poderiam recuperar uma área enorme para a cidade. E você estava falando agora há pouco de que a avenida era o principal eixo de São Paulo. Exatamente. A gente não está falando de um espaço que é um espaço, digamos, um espaço qualquer. Ali é uma avenida que tem muitos edifícios que são tombados, são patrimônio histórico, tem equipamentos culturais, como o Teatro São Pedro, tem uma configuração urbana que é rara na cidade, de prédios residenciais que tem comércio embaixo, ou seja, um modelo que é mais, digamos, europeu, mais como o de Nova York, Buenos Aires, que é um modelo que convida as pessoas a caminhar, a ter um estilo de vida ativo. E todo esse impacto que o Minhocão produz na região acaba atrapalhando isso. E sem o Minhocão, é engraçado que assim, a proposta do chamado Parque Minhocão é de construir um parque elevado, né? Fazer um paisagismo ornamental ali na parte de cima. Paisagismo ornamental, só para ficar claro, é colocar arbusto, algumas flores, coisas desse tipo. Sendo que tem um pensamento que eu gosto muito, que é do professor Walter Caldana, do Mackenzie, professor de urbanismo, que não tem nada que possa ser feito em cima que não possa ser feito melhor embaixo. E tem um grupo de arquitetos que desenvolve um projeto chamado Bairros do Centro, que chegou à conclusão que com a retirada do elevado é possível aumentar em áreas públicas, áreas verdes, até 36 mil metros quadrados. A prefeitura anuncia que esse chamado Parque Minhocão teria 17 mil metros quadrados de jardins, de áreas verdes. Ou seja, 36 mil metros quadrados são mais do que o dobro, só que com uma grande diferença. A gente está falando de verde de verdade, assim, de árvores frondosas com as raízes no chão. Coisas que ajudariam a melhorar a poluição ali, por exemplo. Então, em vez de continuar mantendo essa área com poluição sonora, poluição do ar, a região ela passaria a ter, seria menor a poluição e ainda se tornaria muito mais agradável, com muito verde. Então, a Praça Marechal, que você citou, ela era uma praça linda. Eu recomendo que todo mundo procure na internet foto da Praça Marechal antigamente, 1942, é uma foto famosa, que ela era um espaço que, quando a gente olha aquela foto, a gente não acredita que aquilo era São Paulo. O Minhocão, ele é o que impede que a população se aproprie e use melhor aquele espaço. Se tivesse praças, por exemplo, o Largo Santa Cecília é outro espaço que poderia ser ampliado com a retirada do elevado. O Largo Padre Péricles também. Sim, exatamente. Ou seja, a população teria muito mais espaços públicos de qualidade para usar e a própria avenida ganharia outra vida. Nós veríamos muito mais restaurantes, bares, as pessoas circulando a pé por ali, numa quantidade infinitamente superior à de pessoas que usam o Minhocão. O suposto sucesso, que não é sucesso na minha visão, que o Minhocão tem hoje, quando fica fechado com as pessoas usando, ele só ilustra como o Minhocão se apropriou de toda a avenida, todo aquele eixo, só da calçada e canteiro central, seriam umas 850 árvores plantadas no eixo dessas avenidas. Olha, Gabriel, eu queria terminar a nossa entrevista, já estamos num tempo limite, talvez levantando um argumento que, quem sabe, possa sensibilizar os responsáveis, os homens e mulheres que decidem estas coisas. Dizendo o seguinte, que além dos casos de parques elevados, há casos bem-sucedidos e muito bem-sucedidos de demolição ou de desmonte de vias elevadas. E que no caso mais famoso, que é o caso de Seul, quando foi retirado o elevado que abafava o rio Cheongjeolcheon,
nesse caso, o prefeito que fez essa demolição e abriu o rio que estava embaixo se tornou o presidente do país. De tão impactante que foi o trabalho. Então, talvez a marca que a prefeitura possa deixar não seja de construir o parque elevado, mas sim de retirar o minhocão. Quem sabe isso venha a estimular, incitar os nossos políticos a tomarem esse partido de limpar o espaço público. Não sei o que você acha. Exatamente, eu concordo inteiramente com você. Inclusive, o sonho da retirada do minhocão, ali é um sonho que é alimentado pela sociedade paulistana há décadas, na verdade. Né? Uhum. E quando a gente tem o Rio de Janeiro, além do caso de Seul, que você muito bem trouxe, mas o Rio de Janeiro está aqui do nosso lado. Bem lembrado. Quem teve a oportunidade de ir para lá e ver o que era a região portuária antes, quando tinha o chamado elevado da perimetral, e o que é agora, que foi retirado, e no lugar construíram, por exemplo, o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã e o Boulevard Olímpico, fica muito claro a diferença, o impacto que isso tem na região. É mais barato retirar o minhocão, desmontar o minhocão e vender a estrutura dele, do que implantar esse parque elevado sobre o minhocão. Bom, eu espero que todos esses argumentos encontrem os ouvidos, a sensibilidade dos que decidem. Eu acho que isso é uma questão de cultura, é uma questão de civilidade, é uma questão de sensibilidade. Às vezes a gente fica desanimado e acreditando que essa sensibilidade inexiste nos círculos decisórios. Esperemos que não seja assim e continuemos como homens de cultura e homens de civilização. Eu agradeço essa tua entrevista, viu, Gabriel Rostey? Eu é que agradeço e estamos juntos nessa torcida aqui. E quero recomendar a todos que leiam o artigo do Gabriel Rostey no Facebook. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço.